A fé religiosa, um aspecto da maior importância para quem acredita, mas um assunto tabu para os demais. Será a fé um tema importante também para não crentes? Claro que sim. Importante porque o pensamento e a cultura religiosas influenciam as ideias morais e os preconceitos dos indivíduos. Importante porque as religiões têm um impacto nas sociedades que não se limita ao universo dos fiéis que as professam. Embora a crença em Deus possa trazer conforto existencial para quem acredita, por vezes a fé religiosa tem consequências trágicas no mundo, o que faz deste um tema da máxima importância para crentes e não crentes. O que vem então a ser a fé religiosa? A fé é um aspecto fundamental da vida religiosa, pelo menos nos três grandes monoteísmos. É também o elemento determinante em que se baseia a aceitação de crenças e doutrinas. Quem é crente acredita pela fé. O Catecismo da Igreja Católica, que reflete a posição oficial da Igreja sobre o assunto, diz-nos que a fé é mais certa que qualquer conhecimento humano, que está acima da razão e que pertence mesmo ao domínio do sobrenatural. Nesta linha de pensamento, interpreta-se a fé como algo que decorre do chamado sensus divinitatis, proposto por Calvino, ou de algo parecido com uma faculdade cognitiva especial postulada pelo filósofo Alvin Plantinga, mas cuja existência nunca foi confirmada. Em resumo, a fé é um instrumento epistemológico que permite conhecer verdades divinas inacessíveis pela via da razão, tal como defendido por pensadores influentes como Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Mas a questão que urge colocar é esta: será a fé um instrumento realmente merecedor de confiança? Vejamos algumas das supostas verdades a que se chegou por via da fé. Sobre os deuses, a fé dos três monoteísmos aponta para um Deus único. Já os hindus não chegaram à mesma conclusão, acreditam num panteão divino que inclui centenas de deuses. Os budistas e jainistas estão no extremo oposto, não contemplam nenhum Deus. Sobre Jesus Cristo, a fé também conduziu a respostas distintas. Os cristãos acreditam que Jesus é Filho de Deus e que também é Ele próprio Deus. Para os muçulmanos, Deus não teve filhos e Jesus foi apenas um profeta 100% humano. Sobre Maria, os católicos acreditam na Imaculada Conceição, na Virgindade Perpétua e na sua ascensão aos céus. Já a fé dos cristãos protestantes não os conduziu a nenhuma destas verdades. Sobre quem foi o derradeiro profeta, os muçulmanos afirmam que foi Maomé, facto contrariado pela fé dos cristãos mormons, que acreditam em Joseph Smith, o profeta que viveu mais de 1000 anos depois de Maomé. Ora, se a fé conduz a verdades incompatíveis e inconciliáveis, então a fé não distingue verdade de falsidade. A conclusão incontornável é que a fé não pode ser considerada um instrumento fiável do ponto de vista epistemológico. O que de resto é o que seria de esperar de um processo que pretende chegar à verdade das coisas, ignorando evidências e contornando a razão. Mas, além de não ser de confiança, a fé tem ainda outros problemas. Como o domínio da fé é o desconhecido, então não há limites para a diversidade das chamadas realidades que não se vêem, em que podemos acreditar pela fé. A fé pode ser invocada, portanto, para justificar qualquer crença. O filósofo apologista William James defendeu que é legítimo manter qualquer crença pela fé, desde que se trate de uma crença momentosa, ou seja, desde que assuma grande importância para quem a professa. Ora, isto significa que podemos manter qualquer crença por via da fé, podemos até acreditar em entidades divinas tão esotéricas quanto a imaginação nos permitir, desde que assumam para nós uma importância suprema. As crenças da fé acabam assim justificadas pela sua função de paliativo e não por refletirem a melhor aproximação da verdade.
Acreditar pela fé, na ausência de evidências, tem outro problema. Desencoraja o sentido crítico e promove a crendice. Afinal, se acreditamos nas pretensões extraordinárias propostas pelas religiões, por que não havemos de acreditar noutras ideias igualmente sem suporte racional, desde que respondam aos nossos anseios mais profundos? Mas há mais. A fé religiosa tem efeitos ainda mais nefastos e custos sociais mais elevados. A necessidade de imposição da fé pela força da espada foi assumida como um desígnio sagrado desde o tempo de Maomé, levando a uma expansão territorial que, em pouco mais de um século, se estenderia da Península Arábica até Portugal e à Índia. Segundo a doutrina da Jihad, os povos subjugados tinham duas alternativas: a conversão ao Islão ou a morte. Cristãos e judeus foram muitas vezes poupados à espada muçulmana, mas viveram sempre como cidadãos de segunda classe. As guerras travadas na Europa no rescaldo das reformas protestantes foram, pelo menos parcialmente, motivadas por disputas teológicas. Saldaram-se em mais de 10 milhões de vidas perdidas. No continente africano, conflitos étnicos com origem em tensões religiosas opuseram muçulmanos e cristãos, resultando em 2 milhões de vidas ceifadas. As guerras da Bósnia tiveram também um forte pêndulo religioso, opondo ortodoxos sérvios contra católicos croatas e contra muçulmanos bósnios. Roubaram pelo menos 100 mil vidas. No Sudão, o governo muçulmano tentou impor a Sharia nas populações não muçulmanas, disputando uma guerra civil que culminaria em 2 milhões de mortos e mais de 4 milhões de deslocados. A fé religiosa inspira comportamentos violentos e são os próprios terroristas que nos confirmam de onde lhes vem a coragem. Tudo em nome de Allah, tudo pela causa do Islão. Em face de tantos casos de terrorismo islâmico, urge perguntar se os extremistas serão os únicos que defendem o uso da violência em nome da fé. Esta sondagem de 2014 mostra que a ideia de que o Islão pode e deve ser defendido a qualquer custo, mesmo com o recurso à violência, é algo que está entranhado na cultura islâmica. Outra sondagem, esta realizada no Reino Unido, mostra que a atitude dos muçulmanos integrados numa sociedade ocidental não é muito diferente. Dos 24% que dizem simpatizar com o uso da violência em defesa da religião, a maioria pertence às faixas etárias mais jovens. A intolerância está no cerne da fé religiosa. Desde muito cedo, o cristianismo conviveu mal com opiniões contrárias aos ditames da fé. Quem defendeu ensinamentos contrários à ortodoxia foi sempre perseguido e, se possível, eliminado. Muitos outros intelectuais foram igualmente perseguidos pela Igreja. William of Ockham, Erasmus de Roterdão, René Descartes e Thomas Hobbes são apenas alguns dos exemplos mais famosos. Os seus trabalhos estiveram durante muitos anos no Index de Livros Proibidos da Igreja Católica, que só foi abolido na década de 60. Mas a perseguição de heresias não é uma coisa apenas do passado. O genocídio do povo Yazidi, às mãos do Daesh, é um dos casos mais mediáticos de perseguição religiosa dos últimos tempos. As mulheres Yazidi capturadas, algumas com apenas 9 anos de idade, foram vendidas em mercados de escravos e tratadas como escravas sexuais. A recente Prémio Nobel da Paz e ativista Yazidi Nadia Murad foi uma das muitas vítimas do Estado Islâmico.
Mas o que é importante perceber, e que não é referido nos noticiários, é que a perseguição de yazidis não é uma invenção do Estado Islâmico. Os yazidis são perseguidos por muçulmanos há séculos apenas porque são considerados infiéis. Além disso, a escravatura sexual em massa que as mulheres yazidis sofreram também não foi uma ideia original dos jihadistas. É apenas mais um comportamento herdado dos primórdios expansionistas do Islão, com origem em Maomé, em que as mulheres das populações subjugadas eram tratadas como despojos de guerra e tornadas escravas sexuais. O Alcorão fornece suporte inequívoco para esta prática. A Sura 3351 concede a Maomé o direito de usufruir das mulheres capturadas como despojos de guerra. A Sura 425 generaliza este direito a todos os muçulmanos. E a perseguição não se fica pelos Yazidi. Segundo o relatório de 2018 da Organização Internacional Open Doors, que recolhe informação mundial sobre perseguição religiosa, no Paquistão, 700 mulheres e raparigas cristãs são raptadas todos os anos por muçulmanos que depois as violam ou usam em casamentos forçados. No Iraque, ataques a minorias xiitas, shavaks e mandaístas, levados a cabo entre 2014 e 2015, fizeram mais de 20 mil mortos e quase 500 mil deslocados. Na Síria, os alauítas já são perseguidos pelos muçulmanos desde o Império Otomano. Na Índia e na Birmânia, os perseguidos são, na sua maioria, muçulmanos. De todos os hereges, os ateus são os que sempre inspiraram mais ódios religiosos. O estigma em relação aos ateus continua a existir nas sociedades fortemente influenciadas pelo cristianismo, mas é particularmente severo no mundo muçulmano. Em 22 países muçulmanos, a apostasia e o ateísmo são crime. Em 12 países pode levar à pena de morte. Segundo o relatório de 2013 da Pew Research Center, mais de 60% das populações do Afeganistão, Paquistão, Egito, Jordânia e territórios palestinianos apoiam a punição da apostasia com a pena de morte. A blasfémia também é punida e, até esta, pode levar à pena capital. E, como seria de esperar, toda esta hostilidade para com os apóstatas encontra suporte na literatura sagrada. Um hadith de Sahih Bukhari afirma que o sangue de um muçulmano só pode ser derramado em 3 casos, sendo que um deles é o caso daquele que abandona o Islão. O ódio para com os ateus é também manifesto de forma inequívoca em várias passagens do Alcorão. A homofobia é outra marca distintiva das religiões abrâmicas. Quanto maior o fervor religioso, maior a oposição à homossexualidade e aos direitos iguais para os LGBT. A Igreja Católica condena as relações homossexuais, considerando aquilo que é a expressão mais íntima de amor entre pessoas do mesmo sexo como pecaminoso, intrinsecamente desordenado e antinatural. E, no entanto, é sabido que o Vaticano encerra uma das maiores comunidades gays do mundo. E a homossexualidade massiva que se vive no seio dos clérigos é um dos fatores por detrás de uma cultura de silêncio que tem permitido o encobrimento institucionalizado de delitos sexuais que se contam aos milhares. No mundo islâmico, o preconceito contra os homossexuais é extremo. Os atos homossexuais são punidos pela Sharia, com morte, em pelo menos 7 países de maioria muçulmana. Noutros 9,
a homossexualidade dá pena de prisão. Mais uma vez, a fundamentação documental para esta condenação extrema é vasta e variada nos Hadith. Termino com uma famosa citação de Steven Weinberg que resume bem o efeito da fé religiosa. Com ou sem fé, teremos sempre boas pessoas a fazer coisas boas e más pessoas a fazer coisas más. Mas, para levar boas pessoas a fazer coisas más, precisamos da fé religiosa. Além de não ser um instrumento cognitivo válido, a fé é, muitas vezes, um motor de ação irracional. É imperativo incentivar mais o pensamento crítico sobre os temas religiosos para perceber o verdadeiro embuste que é a fé religiosa.